do nosso público. Vamos falar sobre o assunto prometido, pessoal, sobre o TikTok. Antes de ir para o intervalo aqui para a TV, a gente falou sobre a possibilidade de suspensão do TikTok nos Estados Unidos. Isso vai ocorrer se a Justiça não revogar uma lei, a Suprema Corte dos Estados Unidos. O TikTok pode ser banido lá do país no dia 19, ou seja, no domingo agora da próxima semana, caso a Suprema Corte norte-americana não suspenda a lei que força a venda de aplicativos controlados por adversários políticos dos Estados Unidos. O TikTok é um aplicativo da China. A lei de 2024 proíbe lojas de aplicativos de manterem apps como o TikTok controlado pela China e a audiência ocorre sobre a suspensão dessa decisão. A ByteDance nega a interferência chinesa e vendas do aplicativo falharam por resistência à mudança para a empresa americana. O Trump apoia a suspensão da lei. O Trump apoia, portanto, a suspensão da lei. Quer dizer que o Trump quer manter o TikTok nos Estados Unidos. É isso, Carlos? Diego, é isso, e vale lembrar que isso também é uma mudança de postura. A gente estava agora há pouco falando sobre uma mudança de postura da Meta com relação à moderação de conteúdo, e aqui a gente tem uma mudança de postura do próprio presidente Donald Trump. Vale lembrar que no primeiro governo Trump foi o próprio presidente que forçou na época, tentativa de venda do TikTok para um controlador americano. Essa tentativa de venda falhou, e quando o Congresso norte-americano aprovou essa lei durante o governo Biden, o Trump, na sua campanha, disse que ele era agora contra a venda forçada do TikTok nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem uma mudança por parte do Donald Trump, que tem se posicionado favoravelmente a uma extensão do prazo, porque a lei americana ela foi aprovada em abril e ela entra em vigor agora, no próximo domingo, como você bem disse, dia 19. Só que tem um probleminha aqui. O Trump toma posse no dia 20, ou seja, o Trump toma posse um dia depois em que essa lei vai entrar em vigor. E o que diz a lei? Se o TikTok não for vendido para um controle norte-americano até o dia 19, o aplicativo será bloqueado nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui um dia de diferença e no final das contas fará o que no próximo domingo, e sei que agora a gente tem as transmissões aqui do UOL para falar sobre as notícias no final de semana e também aos domingos. A gente já tem encomendado aqui uma pauta para lá de interessante para o próximo domingo. Se não aparecer uma proposta vitoriosa para comprar o TikTok nessa semana, domingo que vem, o aplicativo será bloqueado nos Estados Unidos, por mais que o Trump tenha feito esforços no sentido de pedir à Suprema Corte, de pedir às autoridades que posterguem um pouco esse prazo para que ele, como presidente, possa analisar a situação. Agora que coisa, né, Carlos, porque barrar por conta de ser um adversário, um país considerado adversário como a China, né, os Estados Unidos, que é um país tão liberal, né, proibir que um aplicativo funcione por ser chinês, o que te parece isso? Olha, Diego, esse caso ele é um cabo de guerra entre esses dois discursos. De um lado, um discurso sobre segurança nacional e o uso de dados de usuários americanos por parte de uma empresa que, alegadamente, no relatório que sai do Congresso americano, teria ali laços com o partido chinês, e isso colocaria em risco o uso desses dados por parte de um adversário estrangeiro, é esse o nome do relatório que sai do Congresso americano, nesse caso específico. Do outro lado desse cabo de guerra, do outro lado, que se de um lado eu tenho segurança nacional e o uso de dados, do outro lado do cabo de guerra eu tenho as pessoas que vão alegar que esse é um tema de liberdade de expressão e que o governo americano, que tem uma Constituição que na sua primeira emenda traz a proteção da liberdade de expressão de forma tão abrangente, ao permitir que o Congresso americano aprove essa lei, acaba interferindo com a liberdade de expressão de 170 milhões de americanos que usam a plataforma no dia a dia para publicar conteúdo. Então esse é o cabo de guerra que a gente vê hoje nos Estados Unidos, e é esse o tema que chegou para a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir numa audiência que foi realizada na última sexta-feira. E a gente vai acompanhar com